Voltando aí, galera, voltando novamente para falar, né? Então, como eu disse na próxima aula, né, eu tô colocando para vocês os fatores que marcam o surgimento da sociologia. Agora a gente vai falar sobre a transição, mas os fatores intelectuais, tá? O que que acontece? As formas de pensar mudam, né? As pessoas, se elas passam a consumir diferente, a produzir diferente, a morar diferente, a sua forma de pensar também muda, tá? O que que muda? Novos modos de conhecer a natureza e a sociedade. Eu passo a ver a natureza de forma diferente, não só como uma origem divina, né? Eu passo a entender que existe uma dinâmica própria da natureza e da sociedade, tá? Elaboração de um novo tipo de conhecimento baseado na objetividade do realismo, né? Eu quero resultados palpáveis, eu quero resultados e na realidade, naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu sinto, tá? E aí existe também a questão da separação entre a fé e a razão, aquilo que eu acredito e aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, né? Depois, o renascimento é um dos fatores marcantes também de transição, né? Que vai do teocentrismo ao antropocentrismo. O que que é isso, né? É a centralização na fé para uma centralização no homem, né? E a valorização do corpo físico e não do espírito, valorização do trabalho e não do ócio, porque o ócio era contemplado e agora você passa a ver que o trabalho é importante, né? Os trabalhadores eles passam a ser protagonistas nesse outro momento histórico, nessa outra concepção, e a superação da religião que antes prometia um paraíso no céu, né, o catolicismo principalmente, por outro que considerava a riqueza terrena como uma benção, que é o protestantismo, tá? Outro fator importante aí intelectual, né, o utopismo, o florescimento das utopias, que é são descrições de sociedades ideais aqui na Terra, né, como que deveria ser uma sociedade, e aí tem a utopia do Thomas More, né, que é um que vai escrever um livro entre 1478 e 1535 para dizer como é que seria uma terra ideal, uma sociedade ideal, um mundo melhor para se viver, tá? Outro fator também o racionalismo, o emprego sistemático da razão, né, da razão daquilo que eu entendo como racional, que tem a ver com o pensamento, como consequência de sua utopia diante da fé. Era sempre uma disputa, né? Fé e razão, tá? Agora, até então vivíamos no momento da fé, naquilo que nós acreditamos. Agora nós passamos ao momento da razão, aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo mensurar, tá? Um exemplo disso é o Príncipe de Maquiavel, que ele escreve entre 1469 e 1527, né? Que é o estudo sobre a origem do poder, como que o poder se constitui, como que o monarca pode se assegurar na posição de monarca e de poder supremo, tá? Tem também o Leviatã, escrito pelo Thomas Hobbes, né? No período, eu tô colocando os períodos que os autores viveram ali, entre Thomas Hobbes vive entre 1588 e 1679, e o Leviatã sustenta a necessidade de um poder absoluto para manter os homens em sociedade, que impeça que eles se destruam entre si, tá? Outro autor também bastante conhecido, vocês devem conhecer, né, porque é o Francis Bacon. E aí a origem do nome Bacon, né, se dá aos estudos do Francis Bacon. Francis Bacon, ele vive entre 1561 e 1629. Ele escreve o livro O Novo Organum, que apresenta um novo método de conhecimento, que é baseado no que? Na experimentação, tá? Quando ele está falando da experimentação, ele está falando dos experimentos que ele faz. Um deles é o Bacon, né? Que ele deixa a carne exposta a uma determinada temperatura e em um determinado ambiente, se cozinhando na fumaça, e ele tem um produto final que é o bacon, tá? E esse produto ele é muito aceito, ele é um sucesso, então ele passa a conduzir o seu novo método através da experimentação, tá?
Outro autor também bem importante nesses fatores de transição é o René Descartes, tá? René Descartes vive entre 1599 a 1950 e ele escreve um livro chamado Discurso sobre o Método. Nesse discurso, ele afirma que para conhecer a verdade é preciso inicialmente colocarmos todos os nossos conhecimentos em dúvida. Então, tudo aquilo que eu já achava que era certo, que eu tinha como verdade absoluta, eu tenho que pôr em dúvida, na concepção de René Descartes, tá? Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, logo existo. Essa é uma frase, aliás, clássica da filosofia, tá? Aí, agora a gente passa a falar, mais adiante, no próximo slide, sobre os fatores de transição e eu vou falar um pouquinho sobre o iluminismo, né? Que acontece no século XVIII, é o século das luzes. O que são os séculos das luzes, né? O que são luzes? São as luzes sobre o pensamento, né? Se antes nós vivíamos aí na Era das Trevas, agora o iluminismo ele traz, né, a concepção de luz sobre o nosso pensamento, sobre o nosso modo de viver, sobre o nosso modo de pensar, tá? Então a gente já vai abordar já no próximo slide. Só lembrando, não deixe de se inscrever no canal, tá? Precisamos fortalecer aí essa ideia de estar preparando videoaulas e conteúdos, mas vocês precisam se inscrever. Não adianta só assistir, tem que ir lá e se inscrever para poder o canal ganhar força, porque o YouTube ele tem, né, certos parâmetros aí. Então vamos lá, pessoal, se inscrevam no canal, divulgue para os seus colegas, né, e vamos fortalecer essa ideia.